Se você tem interesse a respeito do tema Panchakarma, fique comigo agora, porque eu vou mudar a sua percepção a respeito desse tratamento e do cronograma através do qual ele deve ser realizado, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou dar um exemplo de uma timeline de um Panchakarma, certo? Para que você entenda melhor como é que funciona. Então, o Panchakarma ele tem 3 etapas. A primeira é chamada de Purva Karma, que leva em torno de 10 dias e é a preparação do paciente. Essa preparação o paciente faz em casa, certo? Ela não é feita aqui no centro, aqui no Arjuna, certo? A segunda etapa, 15 dias ou mais. 15 dias ou mais. É a Pradhana Karma. É a fase na qual nós executamos as ações necessárias no organismo do paciente. E a terceira etapa é Pashat Karma. É uma fase de consolidação do tratamento. O organismo, ele é agredido durante o tratamento. Não é fácil para o organismo as coisas que são feitas. Então, essa fase de Pashat Karma é uma fase para dar um respiro, uma folga para o organismo, tá? E também é uma fase na qual a microbiota se forma novamente depois de toda a limpeza do aparelho digestivo. Bem, na fase de Purva Karma, o paciente faz uma dieta, é uma dieta muito específica, chamada de Amapachana. É a digestão de comida não digerida, certo? A melhor tradução para ama é comida não digerida. Então começa uma preparação, uma mobilização do organismo. Ele faz uma dieta muito específica e nós acompanhamos à distância, recebendo fotos todos os dias da língua do paciente. E nós avisamos o paciente, olha, agora, por exemplo, no 5º dia, 6º dia, agora chegou o momento que você vai começar a ingerir ghee para fazer a oleação interna. Então, o paciente começa a ingerir ghee, certo? E ele vai aumentando gradativamente a quantidade de ghee. No primeiro dia, 1 colher, no segundo 2, no terceiro 3, até que quando chega o 10º dia, ele está quase saturado. E aí eu digo para ele, olha, aumenta de 2 em 2 e eu vou controlando isso para que no dia da chegada do paciente aqui no espaço Arjuna, ele já esteja saturado. O que é estar saturado? Né? Saturado é quando o paciente já está arrotando o ghee, tendo sensação de empachamento em função de tomar a ghee pela manhã, né? Ele tem náusea, ele tem aversão à ghee, ao cheiro da ghee, e ele observa muitas vezes nas fezes, certo? Uma camada de óleo que é a ghee, que não está mais sendo assimilada pelo organismo. Nesse momento, o paciente vem aqui para o espaço Arjuna, certo? E nós começamos as ações. Eu vou dar um exemplo que é bem longo, uma pessoa que precisa de todos os cuidados. Então, eu vou dar esse exemplo longo, tá? Então, digamos que essa pessoa tem kapha agravado. Nós vamos fazer o seguinte com ela. Nós vamos fazer primeiro a oleação externa. Então, 2 abhyangas muito bem feitas, são massagens muito gostosas, é uma parte prazerosa do tratamento, tá? Massagem com sauna, certo? A gente faz num dia e no dia seguinte, para que o paciente atinja um nível de oleação alto, tá? Em seguida, nós temos um dia que é o dia de um karma, de uma ação, a vamana. A vamana é o vômito induzido. Por isso que eu coloquei um baldinho ali. Realmente é um vômito que nós temos um processo para induzir. E como o organismo foi devidamente preparado, certo? Sem essa preparação não adiantaria nada. Como ele foi devidamente preparado, nesse vômito induzido, nós removemos do organismo o kapha agravado. Ok? Depois do karma, nós temos a sansarjana krama, que é uma dieta de recuperação.
Essa dieta de recuperação depende de em que nível o karma foi executado. Então, se o karma foi super profundo, forte, ela vai levar mais tempo. Se o karma foi fraco, uma vamana fraca, então ela leva menos tempo. Eu vou colocar aqui, Sansara Janakrama, eu vou colocar 2 dias de dieta de recuperação neste nosso exemplo de timeline, ok? Então, a pessoa fez o vômito induzido e fez a dieta de recuperação de 2 dias. Aí, os tratados pedem que ela fique um dia em descanso. Então, eu coloquei ali na imagem uma pessoa meditando, né? Porque é só esse tipo de atividade que a pessoa pode fazer durante o Panchakarma. Ela não pode, no dia de descanso, por exemplo, sair para uma caminhada longa, ficar pegando sol. Ela não pode ter atividade física. O Panchakarma é um tratamento de resguardo, ok? Bem, depois de feito o descanso, ela recebe outra oleação externa para manter o nível da oleação externa, tá? Pode até ser feito nesse momento também uma nova ingestão de ghee para manter também o nível da oleação interna, tá? Ou até um enema de ghee para manter o nível da oleação interna, tá? E depois disso, no dia seguinte, é feita a Virechana. Então eu coloquei ali um vaso sanitário, né? Porque é o dia da diarreia. A pessoa tem uma diarreia de 20 a 30 evacuações que limpa todo o aparelho digestivo, né? Essa limpeza do aparelho digestivo chega até o ponto onde nas últimas evacuações a pessoa elimina a bile, certo? De acordo com a intensidade da Virechana, ela fica um determinado número de dias em dieta de recuperação, dieta de Sansara Janakrama, né? Ou seja, ela fica ali numa dieta se recuperando dessa agressão que é para o organismo a diarreia tão intensa, tá? E depois dessa dieta de recuperação, ela tem um dia de descanso, tá? Depois desse descanso, começam os enemas retais, que em alguns lugares é feito um único enema e já dizem para o paciente, pronto, isto você já fez, este karma já está concluído. Isso está errado. A Virechana, ela trata Pitta agravado e os Bastis, eles tratam Vata agravado. As pessoas têm Vata extremamente agravado em função do estilo de vida que nós temos aqui no Ocidente, certo? Em função da quantidade de estímulos que nós estamos expostos. Então, os enemas retais, eles são feitos vários, tá? No mínimo 5, que leva 2 dias. Mas o ideal é fazer até mais. Então, eu já cheguei, por exemplo, em uma paciente a fazer 21 enemas em uma senhora de 69 anos que tinha 39 quilos, certo? Então, precisam ser feitos vários. E a gente consome 3 dias do tratamento com enemas. Depois nós temos o descanso da pessoa, certo? Um dia de descanso que é pedido também pelos tratados. Depois nós temos Nasya Karma. Nasya Karma é outro karma que às vezes, em alguns lugares, pingam olhos no nariz da pessoa uma vez e dizem, olha, já fizemos Nasya Karma. Isso está errado também. Nasya Karma são várias aplicações. O que nós fazemos é chamado de Shiro Virechana, ou seja, a purgação da cabeça, certo? Na qual nós usamos vários násias. São vários feitos. Normalmente aumentando a quantidade da substância que é pingada no nariz e depois reduzindo ela novamente. Tá? Não adianta fazer uma vez só, né? Depois nós damos mais uma oleação ao paciente e, se necessário, ainda fazemos Rakta Mokshana, que é a retirada de sangue. Então vocês veem que o cronograma de um Panchakarma, né, das ações de um Panchakarma, pode chegar a mais de 20 dias.
certo? Eu posso ter enemas, uma sequência de enemas maior, esse cronograma ficaria ainda mais distendido. Eu posso ter uma sequência de náuseas maior e esse cronograma ficaria ainda mais distendido, ok? Além disso, né, depois, a hora que acaba essa etapa toda, o paciente acabou tudo isso, ele vai embora para casa dele. Mas ele tem que entrar em Pashat Karma, né, na fase 3 do Panchakarma, onde durante 10 dias ele mantém ainda uma dieta muito bem cuidada e ele reintroduz os alimentos gradualmente na dieta dele. Certo? Ele não pode sair de um tratamento como esse, chegar em casa e pedir uma pizza de 4 queijos, né? Então ele vai gradativamente reintroduzindo os alimentos. Depois de tudo isso, nós temos as terapias de Rasayana e Vadkarana, né? Que são terapias de rejuvenescimento e de ganho de potência de vida, certo? Vadkarana é traduzido como terapias afrodisíacas, mas na verdade Vadkarana é um ganho de vontade de viver, de ânimo, certo? E as terapias de rejuvenescimento que vão nutrir profundamente os datos, os tecidos do corpo do paciente. Se vocês olharem para esse quadro então que nós criamos, nós temos 10 dias em preparação, 15 ou mais aqui no nosso centro, ou em esquema de hospedagem, né? Mais 10 dias em um processo de recuperação e depois mais 60 dias que a pessoa vai tomar plantas medicinais para rejuvenescer e para ganhar vitalidade, ok? Então, numa conta rápida aqui, nós temos 35 mais 60, a pessoa fica 95 dias em tratamento, certo? E isso é um Panchakarma verdadeiro. Uma pessoa me disse, fui para a Índia e fiz em 21 dias. Toda a fase de preparação, todos os karmas, tudo. Não dá tempo, certo? Venderam gato por lebre para a pessoa, mesmo na Índia. Vendem gato por lebre, certo? Aqui no Brasil existem panchakarmas super curtos. Tá errado. Não é isso que os tratados pedem, ok? Então, entendam que para fazer um panchakarma correto e profundo, nós precisamos de um pouco mais de tempo, ok? Muito obrigado e namastê.